Eduardo, então, por favor. Adriana, o Adilson também está. Bom, boa tarde a todos aí. Tá. Bom, primeiro, obrigado por vocês terem vindo aqui, porque essa discussão, eu entendo que a FIP é uma grande organização, eu conheço há muitos anos e é uma grande ferramenta para todo esse processo aqui. A questão é a gente saber usar, tá certo? Então, eu queria trazer aqui apenas um exemplo do que eu vivi essa semana passada, que foi muito bom e pode ajudar nós. Eu reparei nesses relatórios que eles não são conclusivos. Você tem lá uma série de informações e tal, mas a gente não consegue. Eu não fui nem no detalhe que foram que o Morvan foi, que a Natasha foi. Senão a gente acaba se perdendo no detalhe da célula tal do Excel e não vê o contexto do negócio, tá? O contexto do negócio é que eu percebi, posso estar errado, que a gente não consegue em nenhum desses relatórios entender se ele está bom ou ruim, se a situação está boa ou ruim, conforme o contratado. Então, vamos fazer o IKEA, exclui aquilo, outro, é só o dado que vem do município e tal. Tá bom, mas olha só. Se a gente quiser ter qualidade, por exemplo, da água, a gente tem que saber, a primeira coisa é a seguinte, como é que está a situação atual em relação à água que tem que ser? Qual é a meta? Eu não vi isso nos relatórios. A comparação frequente de como deveria ser. E aí eu queria citar um exemplo da semana passada. Nós tivemos uma reunião que, infelizmente, para mim foi uma das melhores reuniões que eu já tive nesse contexto aqui, mas infelizmente não foi no comitê de monitoramento, foi no subcomitê de bacias de Jacarepaguá, tá? Onde estava o Ministério Público, estávamos nós, estava a Iguá, estava na pertença. Nós estamos falando das elevatórias, tá? Da Barra da Tijuca, porque fica essa discussão de dragagem e tal. Eu falei, gente, olha só, o volume de esgoto vertical da Barra da Tijuca, falamos disso aqui também, ele é concentrado em cima dos condomínios que vão para as elevatórias e dali para a ETE da Ayrton Senna. E a gente sabe que tem vários elevatórios que não estão ligados à estação de tratamento. Então, não adianta você reformar uma elevatória se ela não está conectada ao destino. E houve uma convergência de todo mundo que estava na reunião, impressionante, o seguinte, olha, se a gente quiser fazer alguma coisa boa em termos de gerenciamento desse negócio, nós temos que medir a água da lagoa. É lá que está o resultado final. Então é o seguinte, a partir da água da lagoa tem que saber qual é a água que tem que ser e como ela está hoje. O resto é causa. Então, se tem 36 elevatórias e 15 estão ligadas, beleza, vamos identificá-las todas e fazer uma programação a quatro mãos para que essas elevatórias sejam ligadas e a gente consiga medir a evolução do encontro, da retirada dessa contribuição de lá para chegar na meta. Então, eu queria trazer isso para cá, porque o que eu percebi, posso estar errado, eu queria checar isso. Primeiro, nós temos um problema de periodicidade, tá? Não cabe você não ter uma mensalidade nisso, né? E aí eu não sei como é que conserta. Aí eu queria tratar com você. Para mim, eu estou igual aqui, quer dizer, nós estamos brigando pela ferramenta para chegar lá. A questão é a seguinte: outro problema. A gente não tem a periodicidade, nós temos uma dificuldade com a origem do dado, tá certo? E aí não tem a verificação. Então, qualquer informação que venha daí, na minha visão técnica, ela já está furada. Ela não tem confiabilidade, ela não tem nenhum uso gerencial confiável a partir daí, está morto. Depois, além disso, não tem uma análise do que essas informações significam em relação ao que deveria ser, as metas. Então, você vê, eu parto de um dado frágil, não verifico, não analiso e não comparo com as metas. E depois, ainda por cima, não tem uma conclusão. Eu não sei se essa situação está boa ou está ruim. Então, a pergunta é, qual é o uso desses relatórios para tomada de decisão hoje? Eu não sei. Eu gostaria de entender da Genersa ou do governo do Estado, para que servem esses relatórios hoje com essa sequência de inconsistência? Porque se essa inconsistência é reconhecida, a gente pode trabalhar junto para dar consistência a isso, porque eu não tenho dúvida que a FIP tem uma capacidade absurda de resolver isso. E nós estamos tratando isso lá no subcomitê da Barra sem a potência da FIP. E estamos conseguindo andar com convergência. Tá? Eu queria trazer isso para cá, para a gente não ficar perdido no detalhe do detalhe do detalhe, e entender o macro e até trabalhar junto. O que vocês acham que a gente poderia fazer como comitê e aonde a gente tem que pressionar ou cutucar ou ajudar
para dar esse significado ao trabalho que vocês fazem. Porque senão, o trabalho, a meu ver, hoje, ele não tem resultado prático nenhum. Bom, Michele, obrigado aí. Eu queria fazer uma pergunta bem pontual, que é o seguinte: como eu lido com isso aqui há muito tempo, eu vou levar essa divulgação aqui para a Câmara Comunitária, a gente vai espalhar isso, são centenas de condomínios. Mas a gente sabe que a população não conhece nem os caminhos. Para a esmagadora maioria da população, a água é um mero fornecedor que entra na água dela, paga uma conta, não sabe nem de onde vem, nem com quem falar. Então, quando tem um problema, eu vi que o processo de vocês aqui é ele falar com a concessionária, depois falar com não sei quem, falar com a ouvidoria da concessionária, para depois chegar na Genesa. Eu sei que é uma prática das concessionárias não dar protocolo do chamado lá. Eles preferem direcionar para um WhatsApp, direcionar para um telefone. Então, eu sei que há uma grande quantidade de reclamações que não vão ter o protocolo da concessionária. Eu pergunto, pode ir direto à Genesa? Então, porque senão fica aquela impressão de que é só com o protocolo da concessionária. Bom, deixa eu primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu queria tocar só 2 pontos, porque então dá para trazer bastante informação para cá. E eu já queria deixar oferecido aqui ao PROCON municipal, porque uma das coisas que eu observo é o desconhecimento, o despreparo das estruturas dos PROCONs em saber exatamente o que acontece com a estrutura tarifária. E aí fica difícil de ajudar. Já fiz isso com o PROCON estadual, já deixei oferecido lá, a gente já teve reunião e pode ser aqui também. O que acontece é o seguinte, posso inclusive apresentar uma palestra lá mostrando isso. A estrutura tarifária, ela não é estadual, não, tá? No Brasil, a própria 11455 prevê que é municipal. O Rio de Janeiro é uma distorção em relação a essa estrutura, porque teve o estado da Guanabara e tal, vem lá de trás. E hoje a gente paga a água mais cara do país aqui, tá? Então, só para ter uma noção, se a gente pegar um comercial de uma economia, que é uma loja de rua, tá? Hoje, com a estrutura nova, ela paga em torno de R$ 900 se ficar fechada. Se ela ficar fechada hoje, 20 metros cúbicos, vezes o preço, R$ 23 e pouco, vai dar lá 900 e pouco. Antes do reajuste, eu tenho um número cravado, era 840. Então, eu andei apresentando na Firjan, na Comissão de Saneamento, em vários locais, uma demonstração seguinte: se a gente pegar essa mesma loja, tirar do Rio de Janeiro e colocar na Avenida Paulista, ela saía de 840 para R$ 150. Por uma razão muito simples, com toda essa discussão do tema 414 aí, o Rio de Janeiro foi o único local em que não adaptou a sua estrutura tarifária para as consequências de preço. Então, as concessionárias anteriores, a SEDAI se aproveitou disso, e essas novas concessionárias estão só de carona. Na verdade, não foram elas. Então, é por isso que se paga 16 bilhões de outorga no Rio e 6 em São Paulo. Você paga R$ 900 numa loja fechada e paga 160 ou 150 em Curitiba, em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, por exemplo, 20 metros cúbicos de mínimo só existe aqui. Nem em Niterói é assim. Niterói é 10. Tá? Porque é municipal. Então, se houver interesse do município, é a primeira vez que eu estou falando com o município sobre isso, mas eu estou à disposição para entrar nesse assunto, porque a gente tem um conhecimento nacional disso, as tabelas de todos os estados, é fácil de ver. O Rio de Janeiro só vai ter redução de conta d'água se alterar a estrutura tarifária. Por exemplo, é o único local que a gente não enxerga tarifa social na estrutura tarifária. Se não tiver na estrutura tarifária, a concessionária não cobra, não fica solto. Então, o Rio hoje, se quiser reduzir conta d'água, tem que rever cadastro de prédio. O caso dele provavelmente tem um cadastro errado, mas aí é uma questão pontual. Mas, independentemente dos cadastros, a estrutura tarifária do Rio de Janeiro é distorcida. E isso ficou evidente no STJ com a decisão do tema 414. Tá? Então, respondendo lá o seu caso das individualizações, não é viável fazer individualização pública com a concessionária, porque o seu contrato prevê que a água cai numa cisterna que é um tanque único, e quem abastece o apartamento ou a sala é o condomínio, não é a concessionária. O contrato dela acaba na rua, mas é perfeitamente viável fazer a individualização administrativa pelo próprio condomínio, o que é muito bom. Tá? É isso que eu queria. Então, estou à disposição, aqui a abertura do município, a gente tem muito material sobre isso aí para ajudar.